Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos nesse domingo. O domingo passado não fizemos nossa reflexão e hoje estamos aqui. Mais uma vez com algumas perguntas. Me perguntam sempre por que você fala que eu falo para aqueles que acreditam, não acreditam, os ateus, os outros, quem quer que seja. O problema é o seguinte, que a gente está falando algo sobre a Bíblia. Então é necessário que as pessoas creiam na Bíblia, é necessário que as pessoas creiam em Jesus, que é o Filho de Deus, o nosso Salvador. É necessário que as pessoas acreditem que Jesus morreu pelos nossos pecados, que somos perdoados. Eu também entendo que muitas coisas que nós ouvimos de muitos púlpitos, de muitas igrejas, não condiz e não é aquilo que a Bíblia nos ensina, que Jesus deixou para nós. Esse é um outro fato que nós temos que saber separar o joio do trigo. Por isso que eu sempre falo que nós temos que ler a Bíblia, através da Bíblia a gente poder ter uma visão. São pessoas que vão acreditar, outras não vão acreditar, outras têm o seu caminho, a sua religião, outras têm outros deuses, adoram outros deuses, e sempre vai ver essa questão de que o meu Deus é o Deus verdadeiro, né? Muitas pessoas até não entendem que o Deus Alá dos árabes é o mesmo Deus Adonai dos judeus, é o mesmo Deus nosso. O Tupã é o mesmo Deus, mas com nomes diferentes, né? Então cada região vai ter o nome de um Deus supremo, que seria o Deus criador de todas as coisas. E muitas vezes, principalmente, infelizmente, no nosso meio, as pessoas não conseguem compreender isso, né? E acham que Deus é Deus e os outros deuses... Sim, você vai ter outras adorações, a outros tipos A Bíblia não nos permite que nós possamos adorar a imagem, seja ela qual for, mas os católicos adoram os seus santos, mas também eles também creem em Jesus e creem em Deus. E aí como é que fica, né? Fica sempre naquilo que eu falo de que quem somos nós para julgarmos o coração da pessoa, e nós não sabemos nada, na verdade. Então hoje eu gostaria de falar de duas situações. É interessante, são dois cegos diferentes. Um eu já falei muito sobre ele, que é está em Marcos, que é o Bartimeu, que se encontra no texto de 10 de Marcos, e ele vive na cidade esqueci até o nome da cidade que ele vive, mas é Jericó no caso, na verdade. E um outro cego, que é o cego lá do texto de João, né? No João 9, que é um cego que Jesus encontra e por causa da cura, desse sinal que ele manifestou, que ele fez, da cura desse cego, houve um debate muito forte entre os fariseus para acusar Jesus, para desqualificar o sinal, o ato de Jesus. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, para nós possamos entender aqui no capítulo 10 de Marcos, o texto do Bartimeu, mas chamando a atenção. Eu vou falar rapidamente sobre isso aqui. Bartimeu estava num lugar em Jericó. Jesus alguns dizem que ele está entrando, um texto e fala que ele está saindo, mas podia ser a Jericó antiga e a Jericó nova, né? Mas ele encontra-se ali, e aquele homem vai clamando a Jesus ali: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tal. E os próprios discípulos de Jesus impedem que aquele homem continue a gritar e fala: você está incomodando o mestre. Mas Jesus vai e fala assim: chama o cara, né? Aí o cara está te chamando, se anime, se alegre porque Jesus está te chamando. Ele se levanta, vai ter com Jesus, e Jesus tem ali coloca com ele, uma conversa com ele, e há uma pergunta e uma resposta, né? E a pergunta de Jesus é: que queres que eu te faça? Já falei sobre isso, uma reflexão nossa algum tempo atrás. Que queres que eu te faça, né? E a resposta do cego Bartimeu: mestre, que eu torne a ver. Então, para mim, esse texto, e Jesus depois vai dizer: vai, a tua fé te salva, né? A tua fé te salvou. Mas ele fala que eu torne a ver.
Então parece-me que Bartimeu ele enxergava um tempo da sua vida e depois ele virou um cego e não enxergava mais. Ele então tem essa conversa com Jesus, encontra Jesus, ele talvez ouviu que Jesus fazia, né? Porque corria a fama de Jesus por toda a Judéia ali, na Galiléia e tudo. E ele entendeu que Jesus poderia ajudá-lo, que Jesus podia mudar a sorte dele. E ele chega para Jesus, grita lá: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tal, tal. É atendido e ele é perguntado: o que queres que eu te faça? E ele responde: que eu torne a ver. Então eu penso que realmente ele via e não viu mais, e agora ele pede para retornar a ver. E Jesus cura o Bartimeu, né? Jesus cura simplesmente dizendo assim: ó, vai, a tua fé te salvou. E o texto continua dizendo que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Foi curado, voltou a enxergar, voltou a ver, e ele vai seguir Jesus. No texto de João, nós temos um rapaz que também é cego. Os discípulos começam a conversar com Jesus, perguntando por Jesus. É muito interessante isso no versículo 2 do capítulo 9 de João, que os discípulos estão perguntando assim: mestre, quem pecou, né? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Bom, ele tem uma culpa atrás aí, um pecado. Isso foi um grande distúrbio para muitas pessoas, nessa questão de maldição hereditária, que os pais pecaram e por isso nós então recebemos algumas coisas ruins e tal. Isso é quebrado porque vários textos da Bíblia nos diz que, principalmente em Ezequiel fala, que não é porque os pais chuparam as uvas que os filhos os dentes dos filhos ficarão sujos. Cada uma dá conta de si diante de Deus. Então, quem é que pecou? Foi os pais que pecaram para ele nascer cego? Aí Jesus falou: não foi, vocês estão errados, não é nada disso aí não, né? Isso é para manifestar a glória de Deus. E quando eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus fala, né? E ele chama o cara e manda o cara se lavar no tanque de Siloé, né? Mas ele pega a saliva e põe nos olhos do cara, o cara vai se lavar e ele volta a enxergar, né? O cego volta a enxergar também, assim como o Bartimeu. Só que o Bartimeu, Jesus só falou, não falou nada, só: tua fé te salvou, e ele volta a enxergar. Aqui Jesus já coloca um novo sistema, coloca a saliva nos olhos desse rapaz e ele volta a enxergar. E eles então é levado diante dos fariseus, dos doutores da lei, e eles começam a indagar ao rapaz, perguntando: quem que fez com você e tal, tal, tal. E vão interrogando ele, e ele fala: ó, eu encontrei um cara e o cara mandou fazer isso aí, né? E aí, mas não é possível, aí manda chamar os pais, e os pais, com medo dos fariseus, dos doutores, perguntado a eles se era filho deles mesmo, se era cego. Eles respondem: sim, esse aqui é nosso filho, era cego, só que não sabemos o que aconteceu. Ele era cego e agora enxerga, nem sabemos o que houve com ele. E ele depois manda novamente chamar o rapaz, né? E ele pergunta: você foi curado mesmo, né? Por esse... queria com que ele confessasse que Jesus Cristo, né? Era um pecador. Aí eles dizem sempre assim, ó: chamaram pela segunda vez, versículo 24 do capítulo 9 de João, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Eles disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aí a resposta do cara, que é? O rapaz diz, ele vai retrucar, né, no caso: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. O mesmo texto, a mesma situação, no caso, não o mesmo texto, a mesma situação de Bartimeu, que ele enxergava, tornou-se cego e depois volta a enxergar novamente com a palavra de Jesus. Aqui o rapaz era cego, talvez até de nascença no caso, e Jesus então coloca saliva nos seus olhos, manda ele se lavar no tanque de Siloé e ele volta a enxergar. E ele vai dizer: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Bom, para mim essa questão é muito importante, porque justamente é aí que nós podemos fazer essa análise das pessoas. Bom, eu, no caso, posso dizer: olha, eu era cego, e quando me encontrei com Jesus, quando eu me acheguei a Jesus, eu comecei a ver, né?
E eu vejo o que ele fala, eu vejo o que ele diz, o que ele ensina, o que ele deseja que nós façamos como seres humanos, que somos diferenciados, cada um de nós aqui no mundo somos diferenciados, mas também somos chamados para refletir essa grandeza, essa misericórdia, essa graça, e sermos também canais de bênção para outras pessoas, né? Então eu entendo dessa maneira. Não entendo que nós somos filhos de Deus, como alguns acham, para nós termos riqueza, a teologia da prosperidade, que Deus vai me dar porque eu sou bonzinho, porque eu mereço, porque eu sou filho de Deus. Filho de Deus todo mundo é, né? Então tem essas diferenças aqui. Nós vimos um grupo, inclusive dos apóstolos, impedindo o Bartimeu de chegar perto de Jesus. Olha, os apóstolos, os seguidores de Jesus, aqueles que deveriam expressar e representar Jesus, esse Deus, ao povo de Israel, eles impedindo aquele homem, Bartimeu, de chegar perto de Jesus. Quando Jesus chama o Bartimeu, aí eles vão até Betão, olha, se anima, fica feliz, porque o mestre te chama. Agora há pouco eles estavam impedindo o rapaz de chegar perto de Jesus, mandando ele calar a boca, né? Então, mesmo aqueles que se dizem dentro desse parâmetro, desse território de amor de Deus, né? Que se julgam que é filhos de Deus, que eles são salvos e que eles são abençoados, que eles são os escolhidos, né? E o resto do mundo é tudo porcaria, está tudo no inferno, é complicado, porque eles mesmos, os discípulos, se impedem Bartimeu. Aqui mais para frente nós vemos que o jovem aqui, já lá em Jerusalém, e são os religiosos, são os doutores da lei, são os sacerdotes, são os fariseus, são os saduceus, são os escribas, essas pessoas que supostamente tinham conhecimento das escrituras e que eles estão tentando até acusar o rapaz, porque o rapaz está vendo agora, né? E eles querem pegar Jesus de qualquer maneira para expulsar Jesus da sinagoga, para poder matar Jesus, para que Jesus não tivesse a fama dele que estava crescendo, crescesse mais ainda. Tudo por inveja, por ciúme, por ter um pensamento arcaico, um pensamento fundamentalista de que Deus não faz de outras maneiras, né, o que ele vai fazer. Então nós vemos essa situação e isso me deixa bem claro essa questão de nós vermos, né? Então eu enxergava de uma maneira, né? Enxergava o mundo de uma maneira, o mundo que eu digo isso é o mundo homem, né? Esse cosmo, a humanidade. E a partir do conhecimento que tive com essa questão de Jesus, eu começo a olhar para a humanidade, para esse cosmo, o ser humano, e ver diferente as coisas. E é uma luta, porque muitas vezes eu não consigo, e 98% das vezes, eu não consigo fazer aquilo que Jesus está ensinando para que eu possa fazer. E isso vai englobar aqueles que se dizem seguidores de Jesus. A gente não consegue fazer. É uma luta muito grande. É você não deixar de falar mal de uma pessoa, você não deixar de gostar de uma pessoa, de não gostar de uma pessoa. Você deveria segui-lo e ele também não está acusando ninguém, ele não é juiz de ninguém, ele não julga ninguém. E eu no caso, né, não posso nem falar você que está me ouvindo, mas eu vou dizer de mim. Estou sempre julgando as pessoas, estou sempre criticando, estou sempre falando mal das pessoas, na famosa fofoca dos mexericos, né? Então eu preciso, na verdade, nesse caminhar, do momento em que eu vi, né, a Jesus e que eu entendo o que ele é, e de repente eu me torno cego novamente, eu não consigo enxergar. E aí eu volto para as escrituras, eu volto para os dizeres de Jesus e eu consigo ver novamente. Então é uma luta muito grande. Então por isso que eu falo que tem a pessoa que não acredita e não adianta. Ela não vai acreditar. Eu gosto de brincar, principalmente essa questão de política, nessa polarização que existe. E eu tenho um amigo, um colega, que ele discutiu comigo algo sobre um político, sobre essas coisas aí, e eu falei o seguinte, ó, vamos supor que você seja corintiano, eu seja palmeirense, ou vice-versa, quem quer que seja, você nunca vai ser palmeirense, eu nunca vou ser corintiano. Então, o que nos une é maior, o que nos une aqui é Jesus. Então, ele é maior do que tudo isso, né? Então, eu digo a mesma coisa nessa situação. Se eu for criticar o ateu, né, de que ele não acredita, graças a Deus que ele não crê, eu também não sou julgador, eu estou julgando a pessoa, e eu estou errado também, né? Então, se ele não acredita, isso é ele, mas ele é filho de Deus também, assim como eu sou filho de Deus.
O amor de Deus para com ele é o mesmo amor de Deus para comigo e para com outras pessoas também. Então, é uma situação, um relacionamento dele com esse Deus. Como é o meu relacionamento com Deus? Então, eu não posso forçar ninguém a acreditar, a crer. Cada um vai tomar a sua decisão. Assim como Bartimeu partiu para cima de Jesus, mesmo com o impedimento dos seus próprios discípulos, e ele não parou de gritar, e você está incomodando, mas ele gritava mais ainda: mestre, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele chega, Jesus ouve e chama para perto. Ali o rapaz também, na sua situação, Jesus também está ali. Jesus vai ao encontro dele, por causa das perguntas dos discípulos também que estavam ali também. Olha, quem pecou foi os pais deles, olha só. Então é sempre um engano no nosso pensamento. E nós precisamos sempre estar alerta para aquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos julgando, daquilo que nós achamos que seja a plena verdade. E Jesus muitas vezes nos vem num embate muito grande contra nós. Então nós precisamos aprender, eu preciso aprender cada dia mais ler. Quando eu deixo de ler o que Jesus fala, de tentar analisar, de tentar esmiuçar, de tentar viver, eu saio do parâmetro dele. Aqui em Provérbios, no capítulo 4, no versículos 25, é interessante falar assim: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, para frente. Aí completa: pondera, ou seja, pense, analise a vereda é o caminho, de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não é isso? Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então nós temos que ponderar, nossos olhos têm que ver, nós temos que ver a realidade. Então a realidade minha é Cristo, no caso. Se o outro não acredita, não posso fazer nada. É ele com ele, Deus, sei lá que seja, se ele não acredita. Se o outro é budista, se o outro é católico, se o outro é candomblé, ou macumbeiro, isso é ele. E ele vai tomar as suas atitudes que tiverem tomar. O que me rege seria, que deveria me reger, na verdade, me dirigir as minhas veredas, os meus caminhos, os meus pensamentos, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, seriam aquilo que Jesus está ensinando. Eu quero ler para vocês rapidamente aqui. Eu não vou citar o nome, depois eu vou colocar o nome no que está aqui. Acho que estou mudando muito. Vou dizer-lhe detalhadamente o que me está afetando. O fulano, que é um dos maiores médicos e um homem cujo senso comum tem um grande toque de gênio, está simplesmente desarraigando minhas metas, ideias e opiniões. Por vezes saio de suas aulas como se estivesse saindo de Notre Dame, a famosa catedral da França, com uma nova ideia de perfeição, que dentro é maravilhoso, aquela perfeição maravilhosa ali. Mas ele me exaure. Quando me afasto, não sinto mais nenhuma vontade de trabalhar em minhas próprias bobagens. Há 3 dias inteiros não faço qualquer trabalho e não tenho nenhum sentimento de culpa. Meu cérebro está saciado, como se eu tivesse passado uma noite no teatro. Se a semente frutificará algum dia, não sei. O que sei é que ninguém jamais me afetou dessa maneira. Quem está escrevendo isso aqui é um homem para sua esposa em relação a outro homem. Quem escreve esse texto pequeno da carta, que foi escrito grande aqui, eu puxei um pequeno texto, um pequeno parágrafo aqui. É Freud escrevendo para sua esposa em relação ao médico Charcot, que era professor dele lá em Saint-Pétri, na França, no hospital. Então, se a semente frutificará, e algumas pessoas dizem que Freud mudou o mundo com as suas ideias, que ele parece, para algumas pessoas, ele é o cara superior mesmo, que mudou tudo, mas aí você vai ter várias pessoas que acham que outras pessoas mudaram. Para mim, Jesus mudou o mundo. Se vai frutificar algum dia, eu não sei. E nós temos hoje a psicanálise, que é um sistema de ajuda muito grande, uma ferramenta para ajudar o ser humano, vinda de Freud. E o pensamento que ele teve em relação ao inconsciente do ser humano. O que sei é que ninguém jamais me afetou dessa maneira. Eu gostaria de ver esse amor que Freud tem por Charcot, esse respeito na minha vida em relação a Jesus, em relação a Deus. Eu gostaria de poder dizer: ninguém jamais me afetou dessa maneira. Eu gostaria muito de poder dizer. Mas quando eu olho para mim, para os meus defeitos, meus erros, meus enganos, meu orgulho, minha vaidade, minha jactância, aí vai,
eu tenho que calar a boca, eu tenho que chorar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que dizer que realmente eu não sei nada. Quando você coloca então esse Jesus dessa maneira, ensinando, mostrando o que devemos ser, então que cada um possa buscar ver da sua maneira, ver, entender. Se é pecador eu não sei, eu sei que eu vejo, né? E o que você quer? Eu quero enxergar de novo, né? Agora o outro diz, se vai frutificar isso aí, se vai aparecer frutos nessa sua decisão, nesse seu olhar, nessa sua busca de compreensão, dessa análise, dessa vereda, desse caminho, e você puder olhar para frente e ser reto os seus caminhos, nós não sabemos, né? Mas que na sua busca você possa achar esse Jesus. Eu não sou perfeito e muitas pessoas dizem, eu recebi Jesus, e Jesus, minha vida virou a paz e tal. Não é assim. Não é assim. Você tem paz, mas não é. Você tem dissabores também, porque ele mesmo disse que vocês vão ter aflições no mundo. Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então que nós possamos ver, né? Se o outro acredita, se não acredita, se é história da carochinha, se é uma bobeira, vocês são tapados, vocês são enganados e tal, ou se o outro também adora o Apolo, o Zeus, o Thor, ou quem quer que seja, o Odin, mas que nós possamos ver, né? Que nós possamos entender, né? E cada um dentro do seu quadrado, sem impingir no outro um pensamento que é assim e acabou. Não, Deus trabalha de várias maneiras. A multiforme graça de Deus, Deus trabalha, como diz o filme Os Irmãos Cara de Pau, o ator falando, o Elwood, Deus trabalha misteriosamente, né? Então que nós possamos ver, voltar a enxergar, e a cada vez que alguma película vier nos tentar apagar e tirar nossa visão, nós possamos buscar e olhar e pensar nossas veredas, nossos caminhos, aquilo que Jesus falou. Freud, com todo o amor que ele teve por Charcot, respeito, ele escreve isso aí, o cara até me deixa desarraigado das minhas ideias, das minhas metas, das minhas opiniões, né? Isso aí, eu gostaria muito que acontecesse comigo, que Jesus pudesse me mostrar e eu entendesse, e me arrancar essa erva daninha do meu peito, do meu coração, dos meus pensamentos, das minhas ideias errôneas, que prejudicam não só a mim e principalmente o outro, e deixar ele me mostrar, colocar saliva, ou pela palavra, né? No outro, eu uso um outro caso também de cegueira, ele pega o barro e põe nos olhos da pessoa também. Qualquer que seja a maneira que ele faça com a sua vida, com a minha vida, que nós possamos enxergar, que nós possamos ver, que nós possamos entender. E aqui está o texto aqui, não é isso? Pondera, pensa a sua vereda, os teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos, e que os teus olhos olhem diretamente e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, e que Deus possa abrir os seus olhos para que você possa ver, para que eu possa ver também os nossos corações também. Boa semana para você que se inicia amanhã. Deus abençoe.